Faça o seguinte, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, está tudo bem. Olhe para o outro do outro lado e fala, não sei você, mas esse aqui está bem. Sorria, certo? Para alguém. E também diga, sou muito abençoado para ficar estressado. Muito abençoado para estar estressado, amém? Aleluia! O mundo no qual vivemos hoje está ficando cada vez mais em trevas. Tem mais pessoas tomando agora remédio para ansiedade porque foram diagnosticados com alguma doença emocional e até mesmo mulheres que sofrem a depressão pós-parto. Me parece que o mundo está deprimido, cada vez mais ansioso, com medo, preocupado. E esses são sinais que Jesus mencionou que seriam sinais do fim dos tempos. Que o coração do homem temeria. Está acontecendo. O coração do homem estremeceria de tanto medo. Com medo das coisas que estão acontecendo na terra. E nós, quando continuamente confiamos e cremos em Deus, que no mundo em que vivemos, Deus pode nos dar um precioso santuário no meio de tantas trevas neste mundo. Amém? Quantos sabem que Deus prometeu em Isaías que quando as trevas cobrirem a terra e densas trevas as pessoas, a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém? E eu acredito nisso e vai ser verdade para nós e para todas as famílias que ouvem a minha voz. Amém? Quando oramos, Pai, seja feita tua vontade na terra, Jesus nos ensinou assim, como é no céu. O que quer dizer quando você diz sua vontade seja feita na terra como é no céu? Bem, no céu não tem depressão, no céu não tem coração quebrantado, no céu não tem doença, nem enfermidade, nem morte, não tem hospitais, amém? Não tem presídios. O céu é um lugar onde a vontade de Deus é exercida na plenitude. Isso nos mostra que Deus considera a morte, doenças, enfermidades e pecado como inimigos aos seus planos. Amém? Não é plano de Deus que você venha para essa terra e então fique doente, envelheça e morra. Não foi o seu plano. A Bíblia chama a morte de inimigo. Amém? Em 1 Coríntios 15, muito claramente, o último inimigo que será posto sob os seus pés será a morte. E é muito claro que Deus considera essas coisas erradas, porque o plano de Deus para o homem é que ele viva bem, com saúde mental, em paz e tranquilo nas suas emoções, com saúde em todas as partes do seu corpo. Este é o sonho de Deus e o plano dele para você. Então, por que nós vemos no mundo de hoje tantas doenças e também tantas aflições e depressão e morte em todos os lugares? Por quê? Por causa do pecado. Não é muito popular falar a palavra pecado hoje, mas o pecado é a razão de tudo isso acontecer e não Deus. Deus não se alegra com a dor de ninguém. Na verdade, um dos primeiros ministérios de Jesus, ele diz em Lucas 4 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para esta razão, pregar boas novas aos pobres e curar os corações. Amo isso, curar os corações. Por onde ele andou, ele curou os corações. E muitas vezes, antes mesmo do corpo adoecer, o coração adoece. E isso pode causar estresse, que também traz um efeito para os nossos corpos. E eu falei sobre depressão pós-parto, eu estava lendo sobre isso não muito tempo atrás. Quando você estuda, eles usam o termo pós-parto para as senhoras que sofrem disso. Você entende que é normal ter um pouco de depressão pós-parto porque a criança chora muito nas primeiras semanas e até mesmo o marido pode sofrer dessa depressão. Certo? Mas eu li sobre essa mulher que, apesar de amar o seu filho tanto, estava tendo pensamentos do diabo, pensamentos como, seu bebê é muito lindo. Ela amava muito o bebê era muito lindo. E ela amava muito, mas o diabo colocou pensamentos nela. Quando o seu marido estiver trabalhando, alguém vai chegar e vai te matar, e matar seu bebê. E ela começou a ter esses pensamentos na sua mente. E esses pensamentos nós sabemos de onde vêm, do fundo do inferno. Quantos sabem que o diabo dá esses pensamentos ruins? E um dia se arraigou, ela começou a pensar que talvez o diabo vai vir e vai me matar e o bebê vai sobreviver, meu marido vai se casar de novo e então
o meu bebê tão lindo vai ser criado por essa pessoa malvada, essa madrasta que vai maltratá-la. E ela ficou pensando isso, pensando lá na frente, e ligava até mesmo para o marido chorando, e o marido dizia: não se preocupe, é muito normal, você passou por um parto, muita gente passa por isso. Ela amava muito aquele bebê, então um dia ela matou aquele bebê, porque ela cria que alguém iria matá-la, e o bebê ficaria, e o marido iria casar de novo, e o bebê seria maltratado. Sabe, não faz nenhum sentido, mas quantos sabem que esse é o tipo de pensamento que o diabo dá? Alguns ficam num prédio muito alto, olhando pela janela. De repente o diabo fala: por que você não pula? Por que não pula? E o diabo não é justo, ele nem mesmo faz você pensar que é ele. Esta é a sua grande astúcia que ele usa. Coloca pensamentos com pronome pessoal. Eu sou um fracasso, como se você estivesse pensando: sou um fracassado. Eu não sou bom. Eu não sirvo para nada. Estou ficando velho. Eu fico sempre doente. Em vez de falar você, ele diz: eu sou viciado, não tenho esperança. O diabo coloca pensamentos no pronome pessoal para que você pense que o pensamento é seu e então você aceita. Mas se souber que há um inimigo lá fora, você vai vigiar, amém? Então aqui na casa de Deus, todos os pensamentos na palavra de Deus, o poder libertador da palavra de Deus que dá vida para todos, é compartilhado. Por isso a Bíblia diz que quando a palavra é pronunciada, você deve esperar que Deus te toque, te cure, que te dê vida e te salve em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aprendemos que Cristo foi entregue na cruz pelos nossos pecados, as nossas ofensas, e foi ressuscitado dos mortos quando fomos declarados justos. Então a razão por que Deus ressuscitou Cristo dos mortos não era porque ele era filho de Deus, mesmo que ele era. Não era porque Jesus não pecou, ele não pecou. Amém? Não teve pecado. A razão por que Deus ressuscitou Jesus é porque a obra da cruz foi completamente satisfatória a Deus. Todos os requisitos da justiça divina para as nossas vidas foram preenchidos pelo sangue da cruz. E por isso, Deus pronunciou a todos nós justos e, baseado nisso, ressuscitou a Jesus dos mortos, como dizendo: fomos declarados justos pela ressurreição de Jesus dos mortos. Amém? Então hoje, aos olhos de Deus, somos justos. Quer dizer que o nosso comportamento é justo? Não. Estamos aprendendo a alinhar os nossos pensamentos e comportamentos com quem nós somos aos olhos de Deus. Mas Deus vê a realidade. Amém? Agora escute, olhe para mim. Às vezes, agimos como pecador, não quer dizer que nós somos. Quando vamos dizer, uma lagarta se torna uma borboleta, vamos dizer que, por exemplo, a borboleta se comporte como uma lagarta. Isso quer dizer que a borboleta voltou a ser lagarta? Não. Não se reverte e se torna uma lagarta. Depois que se torna uma borboleta, depois que nasce de novo, você nasceu de novo. Você nasceu justo. Posso ouvir um amém? Nada que faça pode mudar o seu status aos olhos de Deus. Então, porque somos justos, não porque fazemos bem. Somos justos por causa da obediência de um homem, de Jesus, na cruz, que carregou os nossos pecados, morreu e ressuscitou dos mortos. E por isso, hoje, você e eu somos declarados justos. Posso ouvir um amém? Então, muito antes do estresse e do medo entrar neste mundo, veio o pecado, lógico. Quando o homem pecou, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, que chamamos de paraíso, Deus deu a eles uma ordem. Alguns dias a minha esposa estava ensinando algo para o nosso filho, da sua Bíblia para crianças, e nós percebemos uma coisa, que na Bíblia da criança eles não falam sobre Deus dando a Adão e Eva liberdade para comer, porque a Bíblia diz: comam livremente de todas as árvores do jardim, e só existiam eles. Que generosidade de Deus, amém? Tudo o que quiserem comer, Deus disse, mas não comam daquela árvore, da árvore do conhecimento do mal e do bem. E se Deus deu livre-arbítrio ao homem, mas Deus o cercasse com tudo o que é bom, como ele escolheria? Se tudo o que tivesse fosse bom, não teria livre-arbítrio. Então Deus deu ao homem o direito de exercitar o livre-arbítrio como um ato de amor a Deus
Deus disse: de todas as árvores poderei comer livremente, mas desta árvore não comereis, porque no dia em que comeres certamente morrerás. Quem plantou aquela árvore? Deus. Mas Deus a colocou ali no meio de todas as árvores que ele poderia comer, como um exemplo de tudo o que ele podia fazer para demonstrar o seu amor a Deus. Mas você sabe da história o que aconteceu? O homem ouviu a Satanás e comeu do fruto daquela árvore, e o resultado foi morte, sabemos disso. Mas a primeira reação antes de Adão morrer, e de fato a Bíblia diz que Adão tinha tanta vida nele, que, mesmo tendo dito Deus que a alma que pecar morreria, ele morreu depois de centenas de anos, um pouco menos do que 1000 anos. Adão não foi o homem que viveu mais, o homem que viveu mais foi Matusalém, certo? Adão chegou bem perto. Agora, olhando para a primeira reação, ele não morreu imediatamente. A primeira reação do seu pecado foi que ele escondeu. Fazemos isso nos escondendo atrás da profissão e também atrás de busca do prazer e também atrás de fazer muito dinheiro. E seja o que for, escondemos. Porque tem um vazio que temos dentro de nós, que é do tamanho do próprio Deus. E nos escondemos, mas também há medo. O homem ficou com medo. E olha, muito bem, a primeira pergunta que Deus perguntou na Bíblia toda do Antigo Testamento foi: onde estás? Deus procurava o homem. A primeira pergunta no Novo Testamento é a resposta para a perdição humana. Onde nasceu o Rei dos Judeus? Amém? Jesus é a resposta para a perdição do homem. Quando o homem pecou, se escondeu de Deus, e Deus perguntou para ele: quem te disse que estavas nu? O homem se sentiu vulnerável. Se sentiu como ninguém se importasse com ele, quando Deus se importa tanto. Deus foi o primeiro a matar um animal para vestir o homem com a pele. Sangue foi derramado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uma figura de Jesus sendo sacrificado na cruz, onde o seu sangue providenciou perdão eterno, redenção eterna para todos nós. E todos digam amém. Começando ali, o medo chegou, o estresse também. Então, quando eu estava lendo sobre a depressão pós-parto, também sobre deficiência imunológica, eu não estava lendo em algum livro cristão ou revista, mas sim de jornal médico. E uma das razões para a deficiência imunológica, como lúpus, onde o seu corpo começa a lutar contra o seu próprio tecido, contra suas próprias células, é o que chamo de deficiência imunológica. A pessoa tem essa deficiência e o corpo luta contra si mesmo. É uma doença onde o corpo luta contra si mesmo. Nem toda doença funciona assim, mas muitas sim. E os doutores até hoje estão perplexos porque isso acontece. Falam da dieta, uma dieta descontrolada, alguns dizem até mesmo o estresse que aconteceu. Estresse, ok? Eu achei isso interessante porque a medicina só pode dar essa explicação. Psicólogos vão além e dizem: bem, esse estresse é causado por um medo que você... Podemos ver o lado exterior daquilo que está acontecendo, aquilo que é palpável, aquilo que é evidente, para que todos possam ver a doença. Também vemos hábitos destrutivos, escassez financeira, mas o que não vemos é a raiz dessas coisas, ok? E algumas ciências tentam diagnosticar e dizem é causada por isso, mas muitos estão agora dizendo e até entrando em acordo sobre que até a pressão alta e também problemas cardíacos podem ser causados por causa do estresse. Mais evidências estão mostrando isso. Então olhamos para aquela raiz ali, estresse. Mas o que causa o estresse? Sabemos que a ovelha não pode deitar, e a Bíblia fala de pastos verdejantes. As ovelhas não deitam se elas estão estressadas. O que causa o estresse? Medo. A ovelha tem medo que aquele lugar não seja seguro. Não está num lugar protegida, guardada. Ela não deita em pastos verdejantes. Então, a raiz mais profunda que estressa é o medo. Então, muito antes da falta do dinheiro, antes de haver pobreza neste mundo, antes de haver doenças e enfermidades, antes de haver morte nessa terra, o homem ficou com medo. O homem ficou estressado. Há uma raiz mais profunda. Os psicólogos podem dizer que, bem, sabe por que você está estressado? Vamos descobrir isso. Então eles te dão exercícios e sessões e falam que você está então estressado por causa deste medo. Mas não podem fazer muita coisa com medo. Vão te dar exercícios e alguns tentam até medicamentos. Te dão alguns remédios para ajudar com a ansiedade.
mas só podem ir até aí como os médicos que te dão remédio para acabar com sintomas, mas não conseguem a cura e você vai ficar tomando esse remédio o tempo todo. Senão vai sentir os sintomas de novo mais uma vez e você vai sentir o mal de novo e você tem que tomar esse remédio o tempo todo. Agora, Deus opera encontrando a raiz e tirando. Amém? Há uma raiz mais profunda que o que os médicos e até psicólogos podem descobrir e a Bíblia descreve como condenação. Condenação que também é culpa. Uma história que eu li é sobre uma senhora que matou seu bebê, um bebê que ela amava, e quando perguntaram por quê, eles descobriram que ela tinha cometido adultério anos atrás e não se sentia digna de ser uma mãe. Ela não achava que merecia ser uma mãe, muito menos ser mãe de uma linda criança. E a única forma de punir a si mesma, de forma até inconsciente, era matar aquele bebê que amava, porque ela não sentia que merecia ser feliz, porque ela tinha cometido adultério. E é por isso que muitos fazem o mal. Conheço um pastor que estava orando por um missionário que já era bem idoso e estava morrendo. Então, este pastor estava orando por ele, orando para que ele fosse curado, e ele só piorava, e finalmente ele estava prestes a partir para estar com o Senhor, e a família já sabia disso, e este homem doente pediu que o pastor voltasse e pediu para os seus familiares saírem do quarto. Então ele, bem baixinho, chamou o pastor para perto dele, pertinho da sua boca, e sussurrou: "Não se sinta mal, não ore para a minha cura. Sei por que eu não sou curado. Porque muitos anos atrás, a minha família não sabe disso, quando eu era bem jovem, eu cometi adultério. E eu sei o porquê essa enfermidade veio. Tão triste, muitos anos se passaram e ele ainda não tinha recebido o perdão de Deus. Por isso seu corpo produziu alguma coisa para se condenar, para se punir. Ficará surpreso em saber quantos jovens até aqui no Brasil estão se cortando porque precisam sentir dor, eles precisam sentir dor porque de alguma forma eles se culpam. Quando pais se divorciam, sabe quem se sente culpado? As crianças. Isso é um fato conhecido. Eles são muito novos para entender o que está acontecendo. É por isso, Deus está sempre procurando nos proteger das feridas emocionais, casamentos falidos, emoções feridas e uma vida ferida. Amém. Jesus cura o coração quebrantado. Amém. Então há condenação no coração. Tem condenação. Antes mesmo do estresse, antes de tudo, o que vemos são as coisas externas. Amém? Um casal pode estar brigando, certo? E depois que eles brigarem, a discussão termina e depois começam a discutir sobre aquilo que falaram. Falou da comida da minha mãe. Então, ela reage àquilo que ele falou e ele reage àquilo que ela falou. E isso a faz reagir àquilo que ele disse de novo. E ele fala outra coisa para ela. E ele reage ao que ela disse e ela reage ao que ele disse. Mas como começou a briga, nem se lembram. É como um incêndio que incendeia toda a floresta. Depois que a floresta queima, hectares e hectares de floresta queimada, tentam encontrar a causa, não encontram. Pode ter sido algo pequeno, mas muitas vezes o que causa discussão e brigas e tudo mais é a condenação. De alguma forma o marido sente que não consegue ser o provedor da sua família, ele se sente culpado de algo. Mesmo amando as pessoas, ele desconta tudo nelas. Não está reagindo à esposa, mas está reagindo à condenação e à culpa que ele sente no seu coração. É por isso que o Evangelho é tão vital para que todos entendam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas hoje desejam que pudessem pedir perdão aos pais, que agora já estão mortos. O pai não pode mais ouvir o seu pedido de perdão. Se amadureceram agora e queriam voltar o tempo para poder dizer algo ao pai, para dizer algo para a mamãe, que já morreu, mas não podem. Agora punem-se a si mesmos sem perceber. E te digo, amigo, a culpa vai destruir a paz no coração. A culpa vai trazer enfermidades para o seu corpo. Vai estragar até os relacionamentos. Amém? Por isso a Bíblia diz para os crentes que, portanto, no presente não há, portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? É porque Deus mudou quanto ao pecado? Não, é porque Deus é Deus, um Deus santo. Mas é porque há 2000 anos atrás Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele carregou o nosso julgamento. E porque Deus o puniu, a lei da dupla punição se aplica. O mesmo crime não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo da minha fiança e depois no meu corpo. Deus não pode nos punir pelos pecados
pelos quais ele puniu Jesus, porque ele carregou os meus pecados. Posso ouvir um amém? Se Deus me punir, vai ser um grande erro, um mau uso da justiça. Deus não pode fazer isso. Deus não pode te punir se você crê em Jesus Cristo, porque ele carregou os seus pecados e foi Deus quem enviou seu filho para morrer por você, por causa do amor de Deus por você. E quando Deus te aceita hoje, não está comprometendo a sua santidade. De fato, aceitando aquele que crê em Jesus é santidade, é justiça da parte de Deus. Deus é justo em te fazer justo. Amém. Se eu pregar assim, você crê nisso, você pode ir para casa. Vamos para casa, amém? Vamos encurtar o domingo, glória a Deus. Amém? Então, a condenação é tão real no coração das pessoas e por isso devemos pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e ajudar as pessoas a entender que os seus pecados já foram pagos e parar de punir a si mesmo. Pare com isso. Às vezes os pais e os filhos ficam brigando e não conversam entre eles, às vezes por dias, e aquele pai realmente ama o filho. E se você olhar no coração daquele pai, ele realmente ama o seu filho. Mesmo assim, eles brigam o tempo todo e... Porque o que aconteceu pode ser que no coração daquele pai existe culpa sobre algo. E o pai está reagindo àquilo. E então, por isso, e é tão sutil que às vezes a pessoa não percebe. Vou falar de uma história agora na Bíblia que vai nos ajudar a ver alguma coisa. E é uma revelação que eu não falei antes, mas uma parte em especial é algo que eu conversei com os meus pastores em Israel quando estiveram ali comigo. Eu gosto de fazer perguntas e começamos a meditar na palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus. Eu não dou para eles a resposta. Eu gosto quando eles pensam e depois nós conversamos. E eu vou falar para você agora, de graça. Sem cobrar nada. Ok, vamos a Gênesis 18. Em Gênesis 18, vamos ver este texto que fala sobre quando Deus veio visitar a Abraão. Um pouco antes, alguns capítulos anteriores, Deus o havia declarado justo. Certa noite, Deus trouxe o nosso pai Abraão, a Bíblia fala que ele é o nosso pai, e Deus mostrou para ele as estrelas que estavam no céu. E no Oriente as estrelas brilham muito. É muito lindo. E elas têm uma aparência mais vivas e muito mais em quantidade e em abundância do que o nosso céu. No Oriente Médio, não tem nada para atrapalhar. Dá para ver muitas estrelas no céu à noite. E alguns aprenderam, os antigos, que o Evangelho está escrito nas estrelas. Isso não é astrologia. Astrologia não é de Deus. Astrologia é a perversão daquilo que Deus planejou. Antes das Sagradas Escrituras, Deus falou a história do Evangelho nas estrelas. Foi Adão que transmitiu até chegar no tempo de Abraão. Agora, na época de Moisés, a palavra então foi escrita em peles de animais. Mas antes disso, o Evangelho foi pregado nas estrelas. E é por isso que começa com virgem, a virgem e a criança. E começa a história do Evangelho. Deus o Pai enviou seu Filho por uma virgem para que o sangue, amém, fosse sem pecado. O seu sangue seria derramado para a remissão dos nossos pecados e era sangue inocente. Amém? E sangue real. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. O tesouro do meu coração,
Quando estou fraco, estende a tua mão. Dos meus erros não